Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição para você que é apaixonado por escola bíblica dominical da nossa revista Betel, lição de número 4. A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Qual a relevância de estar numa igreja? Qual o propósito de estar numa igreja servindo a Deus? Vale a pena ser crente, servindo a Deus dentro de uma denominação, dentro de um ambiente cristão com outras pessoas, um local fixo? Vale a pena ainda hoje? Tendo em mente que nós temos um número enorme de desigrejados, vale a pena ainda ser membro de uma igreja local? Pois bem, vamos nós à lição. O brasileiro sem dúvida, vamos falar de coisa nossa. O brasileiro é sem dúvida apaixonado por futebol. De fato, o brasileiro é apaixonado por futebol. Só que eu ouvi uma certa feita alguém dizer uma frase, explicar que nem todo brasileiro que se diz torcedor de um time, de fato, ele é torcedor de um time. Por quê? Cada um de nós, brasileiros que gostamos de futebol, quem gosta de futebol, torce por um time em específico. Alguém torce por Botafogo, outro por Flamengo, outro por Vasco, outro por Fluminense e outros times aí espalhados Brasil afora. Mas nem todo torcedor que se diz que torce por aquele time, de fato é torcedor daquele time efetivamente. Porque o torcedor, a priori, ele participa. Então só pode dizer que é torcedor de um time quem vai lá ao estádio e compra o seu ingresso. Está ajudando a manter o time. Quem é, de repente, um sócio torcedor está ajudando a manter um time. Quem compra a camisa do seu time está ajudando a manter aí o seu time. Só pode dizer que é torcedor quem de fato participa da vida daquele time. Do contrário, é apenas um simpatizante, poderíamos por assim dizer. De igual modo, trazendo essa analogia, tem gente que se diz membro de uma determinada igreja e não participa. Logo, se não participa, não pode se dizer que é membro de uma igreja. Pode-se dizer que é um simpatizante que gosta daquela denominação, gosta daqueles irmãos, mas se não participa efetivamente, não se pode dizer que é um membro daquele lugar. E como é que eu participo da vida da igreja de forma ativa? Você é dizimista? Se você é dizimista, você participa. Você varre um chão, se você ajuda a varrer um chão, você participa. Se você troca uma lâmpada, você participa. Existem várias formas dentro da igreja de você, de forma efetiva, participar e ser membro de uma igreja. Hoje nós vivemos, muitas das vezes, pessoas que se dizem membros de uma igreja e só assistem o culto. Eles são apenas espectadores. Espectador não faz acontecer. Espectador ele é um observador, ele não faz acontecer. E hoje nós estamos vendo uma gama enorme de crentes, de servos do Senhor, que são apenas espectadores. Eles não fazem acontecer. Vão ao culto para assistir o que o pastor vai falar, como o louvor vai desempenhar o louvor naquele dia, o que o profeta vai dizer. Não pode dizer que é membro, é um simpatizante. Está ali, mas não está. Apenas um mero espectador, não faz diferença. E para não ficarmos apenas em nossas palavras, a lição nos convida a sermos membros de uma igreja local de forma relevante. O texto áureo está baseado lá em Atos, capítulo 2, verso 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. O texto de referência vai estar lendo aí de forma bem tranquila, ali no aconchego da sua casa, está baseado lá em Efésios, capítulo 2, versos 19, 20, 21, 22, bem como 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pois bem, quem vos fala, para quem não nos conhece, eu sou o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro, em Itaipava, mais propriamente dito, na Estrada do Gentil, número 100.
estamos graduando em teologia, somos apaixonados pela palavra de Deus, bem como somos aí também um dos professores da Escola Bíblica Dominical em nossa igreja local. Nossos cultos são quartas, sextas e domingos, às 19 horas. E a nossa Escola Bíblica Dominical é todos os domingos, às 9 horas. O que o crente faz na igreja? O crente, ele não vai para a igreja para ser um espectador, para assistir o que o pastor vai falar, ou para assistir como o louvor vai desempenhar um louvor naquele dia, ou o que está acontecendo ao seu derredor. Tem até pessoas que são assim, tem pessoas que vão para a igreja só para observar, para ver a roupa do irmão, a roupa da irmã, como o irmão tá, como a irmã tá, né? Tem pessoas que vão para a igreja para reparar as falhas dos outros. Olha só, ele falou uma palavra errada, olha só a pregação dele, a pregação dela, olha só como é que cantou totalmente fora do tom. Tem gente que vai para a igreja só para assistir, só para observar. Pode se chamar a pessoa assim de membros? Se não participa, não se pode chamar de membros. O que é um membro? Nós queremos salientar primeiro que um membro, ele não é um espectador. Um membro, ele faz acontecer. E para ele fazer acontecer, ele precisa de uma igreja. Vamos salientar aqui algumas coisas importantes. O circo, ele é o lugar de artistas. O hospital, ele é lugar de profissionais da saúde, bem como doentes. A cadeia é lugar de criminosos. E a igreja? A igreja é lugar de crente. Pessoas que, a princípio, a priori, servem a Deus. Mas o que o crente faz na igreja? Ele vai para a igreja para adorar o Senhor. Ele vai para a igreja para expressar a sua fé em comunidade, em comunhão com outros irmãos. Então nós podemos inferir que a fé, ela também é participativa. E quando nós fazemos parte de algo participativo, nós não guardamos para nós queremos compartilhar. Note bem, quando você vai a um médico, o médico ali te trata muito bem, você receita, você fala bem daquele médico para outras pessoas. Você vai ao mercado e é muito bem tratado, você fala bem daquele mercado para outras pessoas. Se você é bem tratado em um determinado ambiente, você sempre vai fazer propaganda daquele ambiente. De igual modo, a igreja, né, você como membro de uma igreja, tendo uma fé que é participativa, você vai querer compartilhar, você vai querer falar bem da sua igreja, vai falar bem do seu pastor, vai falar bem da sua igreja, vai falar bem dos seus irmãos. Você não pode dizer que é membro de uma igreja se você fala mal do seu pastor. Você não é membro. Você não pode dizer que você é membro de uma igreja se você fala mal dos seus irmãos. Você não é membro, você não está participando. Você não pode dizer que é membro de uma igreja se você fala mal da sua denominação. Que membro você é? Então, a relevância de ser um membro de uma igreja é muito profunda, é muito profícua, é muito grande. Existe jogador de futebol sem time? Não tem. Existe soldado sem tropa? Não tem. A lição nos aborda isso. Existe crente sem igreja? É impossível. Crente sem igreja não existe. Tem coisas que não fazem sentido quando nós partimos de simples premissas. Crente sem igreja não existe. Crente sem comunhão não existe. E o que é que tem na igreja de tão bom que crente precisa participar? Na igreja tem comunhão, na igreja tem amor, na igreja tem união, na igreja tem Jesus, que é o dono da igreja. Ele, como Senhor da igreja, dono da igreja, né, ele precisa de membros que sejam participativos, pessoas que agreguem valor. Você tem agregado valor à igreja local ao qual você participa? Ou você é apenas um espectador que fala mal de todo mundo, fala mal de pastor, fala mal de irmão, fala mal de irmã, só causa intriga, confusão, desunião? Que tipo de membro você tem sido na sua igreja local? Membro efetivo? Ou simplesmente, poderíamos por assim conceituar, um simpatizante de uma igreja? Que o Senhor nos ajude a sermos membros eficazes, participativos, porque a igreja é do Senhor. E quando você fala mal da igreja do Senhor, quando você vai contra a igreja do Senhor, você está criando um problema, porque o próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua, dizia dele, a minha igreja. A igreja é dele. Cuidado quando você fala mal do pastor, cuidado quando você fala mal de um irmão, cuidado quando você fala mal da sua igreja. Você está mexendo com o próprio Deus, está mexendo com o próprio Cristo.
Não existe igreja sem membros e não existe membros sem igreja. Que Deus abençoe sua vida. Desde quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E gostaríamos de pedir para que você deixe aí o seu like e se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos a poderosa palavra de Deus para quem precisa. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.